Olha, eu que agradeço o convite, em especial por estar aqui na Galeria Luiz Estrina, onde eu aprendi muito e onde eu pude, inclusive, mudar alguns aspectos das minhas aulas na universidade. Porque nós temos, com a Bienal de São Paulo, a grande escola de arte da América do Sul. E a Bienal, ela cumpriu um papel importantíssimo até uma certa hora. Depois nós tivemos problemas com a ditadura, em 69, onde a Bienal perde fôlego, inclusive internacionalmente. E a Luiza Estrina, ela acaba complementando o trabalho da Bienal. Porque se não existisse galerias como a Luiza Estrina, nós teríamos um hiato, porque a Bienal funcionava de 2 em 2 anos e trazia o que tinha de mais significativo da arte internacional. E era uma verdadeira escola. Nós não podemos esquecer que ir para a Europa para ver os grandes museus, as grandes exposições, ou nos Estados Unidos, que também já estava se transformando num grande polo, né, em especial depois da Segunda Guerra, era uma coisa absurdamente caro. E os artistas brasileiros, em especial os jovens, que não tinham carreiras cristalizadas, eles não tinham como ter acesso a essas informações. E quando as recebiam, eram já quase que vencidas já. Então, a Bienal cumpre um papel fundamental e há algumas galerias, com destaque para a Luiza Estrina. Algumas elas têm um interregno, que são galerias que começam a trabalhar com a arte moderna, como a Galeria Astreia, a Galeria Atrium, Cosme Velho, mas ainda com nomes cristalizados, né? Artistas já com carreiras consolidadas. A Luiza Estrina não, ela traz a arte contemporânea. E ela faz de uma forma progressiva. No começo, artistas de peso. E depois, ela investe de uma forma extremamente corajosa com os artistas jovens, inclusive alguns totalmente desconhecidos. Eu me lembro que uma vez, conversando com a Luiza Estrina, ela dizia, a gente tem que se arriscar, porque ela tem um feeling fantástico e, de maneira geral, ela acertou bastante. Né? Ela acreditou em artistas jovens. Nem todos seguiram. Né? Por exemplo, ela acreditou no Gregório Gruber, que era, na verdade, naquele momento, ele era uma grande esperança. Mas ele entrou naquele pensamento de ficar repetindo o mesmo estilo, porque era uma coisa que vendia, e, infelizmente, um artista com um grande potencial, mas que não entendeu o que a Luiza estava acreditando. Né? Mas, de maneira geral, ela acertou bastante e investiu, dando oportunidade para o artista concretizar o seu pensamento. Eu entendo arte apenas como pensamento. O fazer é importante. E eu fui o último aluno do Aldo Bonadei, no comecinho dos anos 70. E ele já tinha uma carreira super consolidada, mas ele era um homem muito culto. Ele entendia de filosofia, ele era poeta, ele era pianista, e ele me dizia que os artistas do futuro precisarão ler muito e se possível, fazer cursos, porque a arte, no final do século XX, ele morreu no comecinho dos anos 70, ela seria uma outra coisa. Ele dizia que a arte, no final do século, seria muito mais filosófica do que artesania.
Porque até uma certa hora, o artista era valorizado se ele desenhasse bem, se ele dominasse todas as técnicas da gravura, as técnicas da escultura, as técnicas da pintura, se ele soubesse utilizar as tintas de uma forma que no futuro não craquelasse, porque tinha algumas cores que, colocadas sobrepostas, elas fatalmente levariam à degeneração daquela pintura, daquela obra. E isso era muito importante até uma certa hora. Mas o Bonnadet já previa que a arte seria pensamento, né? E ele sempre dizia um pensamento do Platão que afirmava já há tanto tempo que a arte era pensamento e que a forma era o sumo conteúdo. E eu acho que a Luísa entendeu bem isto. E o pensamento, nas últimas décadas da galeria, o pensamento foi o dominante, foi o que alavancou a galeria, e ela começou a trabalhar com esses artistas que tinham essa forma de pensar a arte. Eu acredito que se a Luísa não fosse extremamente corajosa, jamais nós teríamos aquela instalação da Renata Lucas aqui na esquina, que até hoje é um acontecimento, né? Ela acreditou nesse pensamento muito mais do que de um domínio técnico, né? Do fazer, né? O pensar era mais importante do que simplesmente, mesmo que a obra fosse executada por técnicos, né? Hoje, uma grande parte das principais obras são feitas junto com grandes engenheiros, especialistas em computação, e a Luísa captou isso com bastante antecedência, né? E, João, você comenta que essa vivência da galeria te influenciou, inclusive, nas aulas que você preparava para dar na universidade. Como é que você... Porque tem um dado também visionário aí de um professor de história incorporar ali a coisa no calor da hora. Como é que eram esses cursos? As exposições eram aguardadas por mim, né? Porque eu imaginaria o que será que vem agora, né? E eu fiz de tudo para criar um ritmo, uma rotina com os meus alunos, obrigando-os a virem, logicamente não na inauguração, mas virem para olhar com cuidado, porque primeiro que no dia da inauguração você não consegue ver, né, as obras. Então era assim uma tarefa. Eles tinham como tarefa depois comentar, e alguns, inclusive, fizeram carreiras, né? Por exemplo, Tiago Honório, nossa, são tantos, tem hora que some os nomes. Não, sem problema. Mas sempre foi um espaço aguardado. E quando ela inaugura um novo espaço, uma alegria imensa, porque pouquíssimos museus têm a estrutura do novo espaço. Um pé direito que poucos museus têm, né? E a estrutura de montagem, a liberdade que ela dá para os artistas pensarem aquele espaço, e muitos conseguiram resolver, porque é um espaço audacioso, que permite que o artista realmente possa avançar, né? E uma grande alegria quando eu tomei contato com esse novo espaço, e também com exposições até muito mais arrojadas, porque agora o espaço permite, né? E João, queria que você contasse um pouco também você falou do João, professor da universidade, mas você esteve à frente de instituições e tem uma atuação muito importante como curador também. Então, você podia contar para a gente desse pedaço aí da trajetória, como é que foi estar à frente
da Mário de Andrade, do Memorial da América Latina, e se der tempo, se você puder comentar brevemente também, porque eu tenho uma lembrança muito presente das curadorias na Unicid, que, não sei se por ser um espaço universitário, né, que permite, ao invés de ser uma instituição ali também muito muito consagrada, foram curadorias muito ousadas, né? Um espaço onde talvez se permitiu ser mais experimental, e eram muito instigantes as exposições. Que pena que fechou. Era um espaço que tinha um pé direito fantástico, 12 metros de altura, uma coisa fantástica, que você podia se soltar. E eu consegui que alguns artistas realizassem obras memoráveis para o espaço, né? Mas, no Brasil, as coisas acabam, né? Com relação a Mário de Andrade, eu devia muito para a Biblioteca Mário de Andrade. Eu fiz faculdade numa época que só existiam basicamente 2 bibliotecas de arte. A Mário de Andrade, a Sala de Artes, e a Biblioteca da FAU. Mas a FAU ela dava mais ênfase à arquitetura, urbanismo e design. E a Mário ela enfatizava mais a parte das artes plásticas. Então, eu complementei meus estudos, eu disse há pouco, com as bienais, com a Mário de Andrade, e também, porque não adianta você olhar só em livros, você tem que ver a obra de perto, e também com a Galeria Luiz Estrina, né? E a Mário de Andrade, um dia eu fui fazer uma pesquisa e eu tomei um susto. Eu já dava aula na FAAP, na época, e eu pedi um material de um artista, e quando eu vi, eles estavam... porque lá você não tem acesso às obras, né? É o funcionário que traz, você preenche a ficha, ele traz. E eu vi que ele me trouxe uma obra, na verdade era um álbum de um artista com 20, 30 obras originais assinadas. E eu fiquei assustado e chamei a funcionária e expliquei que isso, em qualquer lugar do mundo, isso tem que ficar numa reserva técnica, tem que ser acessível somente a pesquisadores, com luvas, etc. A funcionária ficou assustada, chamou a chefe dela, que chamou a chefe da seção, e que me levou para falar com a diretora, que era uma senhora muito culta, chamada Nina Vilas Boas, uma bibliotecária, mas com uma formação e uma cultura geral muito significativa para a época, inclusive, que as coisas são difíceis no nosso país, né? E aí expliquei, ela ficou assustadíssima, e eu falei, olha, deixa seu telefone. No fundo, eles ficaram, porque eu estava indiretamente fazendo uma crítica, mas indiretamente eu estava dizendo, cuidado, né? Aí, na semana seguinte, ela me liga e me chama para eu ir lá. Eu fui, e ela disse, olha, eu quero pedir um favor para o senhor. Todas as obras que têm, todos os exemplares que têm obras originais, eu pediria para o senhor separar para a gente colocar na sala de raridades. E aí eu disse a ela que eu não poderia aceitar, porque mexer com obra original, você não pode fazer isso sozinho, você tem que fazer junto com um funcionário. E eu dava aula na FAAP, e eu disse, olha, meus horários são final de tarde, à noite. E ela se comprometeu a deixar um funcionário nos horários que eu pudesse. Eu acabei fazendo o levantamento de mais de 3.500 obras originais que estavam disponíveis para qualquer estudante do antigo ginásio. E esse trabalho foi muito elogiado, inclusive pelo prefeito. Ele ficou sabendo e me deu um prêmio. E depois eu acabei ganhando um prêmio de serviços prestados à cultura de São Paulo na época da Marilena Chauí. Ganhei um terceiro prêmio, porque eu acabei fazendo mais de 60 exposições com o acervo.
obras dos maiores artistas, Anitta, Tarsila, Portinari de Cavalcanti, Guilde, e artistas estrangeiros, porque a Sala de Artes ela foi criada pelo Sérgio Millet, em 1900, eu acho que é 43, e foi o primeiro acervo de arte moderna da América do Sul. Ele era um homem super preparado, tinha estudado na Europa e tinha contato com grandes artistas. Então, ele assinava as revistas. No mês seguinte, a cidade de São Paulo já tinha as melhores revistas de arte, caríssimas para a época. Então, muitos artistas iam para Mário de Andrade para saber o que estava acontecendo. E ele também fez compras de obras de arte. Por exemplo, ele comprou o álbum Jazz do Matisse, que estava catalogado como reprodução. O álbum, assinado pelo Matisse, numerado, datado. A edição oficial, a primeira edição, 1947. E aí eu fiz uma pesquisa, entrei em contato com Paris, para ver se era mesmo o álbum original, né? Hoje, esse álbum é um patrimônio da cidade, mas tinha também de outros grandes artistas, que eu cheguei a expor. No caso do Matisse, a Embaixada da França não imaginava que tivéssemos isso. Quando eu fiz a exposição, eles mandaram representantes, o consulado, página inteira da Folha, página inteira do Estadão, página inteira do Jornal da Tarde, página da Globo, do Jornal Globo, uma coisa fantástica. Mas era um trabalho, né? Na época tinha um crítico que infelizmente faleceu, que era o Ney Cruz, e ele não se conformava quando ele soube que eu fazia tudo isso como serviços à comunidade. Porque quando você trabalha na universidade, você é contratado como docente, mas você também tem que fazer pesquisas e prestar serviços à comunidade. E eu fiz isso tudo como serviço à comunidade, e ele não acreditava. Foi assim um acontecimento. Uau. No final, ele fez muitas exposições, e eram exposições pensadas para um público com texto, com monitores. Né? Eu me esqueci de falar, quando eu falei da Bienal, porque a Bienal é uma história para 50 mil horas. Né? O meu orientador de doutorado, o professor Pfeiffer, ele participou da primeira Bienal, né? Como ele trabalhava no MAN, um dos organizadores, e ele percebeu que, na primeira Bienal, o público ia e não entendia nada. Porque o brasileiro, até os começo dos 70, os nossos colecionadores, isto é, pessoas ricas que compravam obras para enfeitar a casa, eles não eram colecionadores, eles ainda estavam comprando artistas neo-impressionistas. E chega a Bienal com aquela coisa avassaladora. E o público não entendia. Para a segunda Bienal, ele resolveu criar um curso de monitores, é o curso pioneiro de monitoria de exposição da América do Sul. Esse professor Pfeiffer, que infelizmente está esquecido. Mas quem participou desse primeiro curso, como aluno? Araci Amaral, Judite Lawande, Ilza Caval, que depois se transformou numa grande professora, uma gravadora importante, e até o Aparício Basílio da Silva também foi, acho que era o único homem desse curso, e eles explicavam para as escolas e para grupos de pessoas o que era a arte moderna. E essa segunda Bienal foi a Bienal que trouxe a Guernica, né? As coisas eram diferentes. A Guernica chegou a São Paulo, veio da Europa, né? Ela estava guardada no Metropolitan.
Ela veio para o Porto de Santos, porque o Picasso disse que, enquanto houvesse ditadura na Espanha, ele não permitiria que a Guernica voltasse. E ela veio para São Paulo, e foi um acontecimento. Ela chegou a Santos, junto com 50 e poucas obras do Picasso, veio de caminhão aberto, não caminhão-baú, para vocês terem ideia de como as coisas eram, como a arte, que estágio que nós estávamos. Ela veio, e aquele sucesso estrondoso, e no final, o Titilo Matarazzo, o Pfeiffer, o Sérgio Milliet, que eram quem seguravam a Bienal, eles não só traziam os maiores artistas, porque eles tinham relações com esses artistas. A esposa do Titilo também, ela era uma ótima relações públicas, foi uma grande relações públicas da Bienal. E muitas dessas obras eram vendidas aqui, ficavam aqui. E na primeira se vendeu bastante, na segunda bastante. E aí muitos artistas que jamais viriam para expor no Brasil, quando souberam, ficaram fascinados. E eles convenciam os grandes industriais de São Paulo a comprarem, muitas vezes para comprar para doar para o museu, ou para levar para as suas cidades. A cidade de Araraquara, ela tem um pequeno museu. E, na época, existia um grande usineiro que o Titilo convenceu que ele comprasse uma obra. Hoje, essa obra está no Museu de Araraquara, de um dos maiores artistas italianos, o Vendova. A obra vale, só essa obra vale, acho que, 20 vezes mais do que todo o museu da cidade. Então, tinha essa coisa também de levar. Então, quase muita coisa nem voltava para a Europa, né? Uau, João. Desculpa te interromper. Eu acabei falando demais. Não, mas está maravilhoso e já vou te convidar para a segunda maratona e para a terceira também, porque acho que você precisa contar mais muitas histórias. Muito obrigado. Mas, enfim, quero te parabenizar por ter sido quem descobriu esse tesouro que estava lá meio perdido dentro da biblioteca. E essa história também das obras que ficaram, na verdade, tem todo um outro tesouro aí que talvez possa ser, em algum momento, reunido, enfim, uma exposição dessas obras das primeiras bienais, né, que ficaram por aqui. Podia ser uma curadoria para você propor aí para o museu. Com relação a Mário, ela estava numa situação econômica terrível, com perigo de pegar fogo, a parte hidráulica com vazamentos terríveis, e eu acabei sendo presidente da Associação de Amigos da Mário, porque, na época do Jânio Quadros, se um funcionário fizesse uma crítica, era demitido. Então, nós criamos uma associação para nós falarmos o que a Mário estava precisando. Conseguimos os concertos, depois conseguimos uma grande reforma, e eu, no final, como eu tinha doutorado, eu consegui um grande projeto da FAPESP para não só restauração de obras, mas também restauração de uma grande parte, para que ela não corresse o risco de ser incendiada, como, infelizmente, acontece.